O nosso convidado, ele é ator, é dublador, é diretor e faz algumas das vozes mais marcantes da TV e do cinema. Esse cara faz parte da história da dublagem brasileira. É um dos dubladores mais importantes do país, Diguinho. Que isso? Tô muito feliz de estar aqui. Você devia estar feliz de estar vivo ainda, vai. Ricardo Schneckzer! Fala, Danilo! Isso aqui é uma festa maravilhosa! Um prazer recebê-lo, cara. Cara, prazer é meu estar aqui, de todo o coração, estar ao lado de uma pessoa iluminada aqui, ó, como esse. Ah, que isso, que isso. Esse é iluminado, hein? Verdadeiramente. Que isso, só por causa das luzes do estúdio aqui. Nada, é luz própria. Olha, é dom. Hoje, se você pesquisar alguns filmes antigos, clássicos, novos, já existe eu percebo assim, que já existe um negócio, quando você pesquisa alguns filmes, um subtítulo assim, filme tal, dublagem clássica. Sim. E nessas dublagens clássicas, a voz do Ricardo tá lá, porque ele já é um dublador consagrado e faz parte da história da dublagem brasileira. O seu trabalho é demais. Se existiu, Obrigado. Se existiu Muito obrigado. Um time de elite da dublagem brasileira, a voz do Ricardo certamente é um desses componentes desse time. Só pra gente... vocês já reconheceram a voz dele, mas só pra gente relembrar, não deixar escapar nada, esses são apenas alguns dos personagens, atores que o Ricardo dubla. Olha lá. 500. Tá pensando que a gente é o quê? Carregador de bagagem? A tarifa para o barco é de 1.000 por noite, você sabe disso. O mestre dos magos disse que reconheceríamos Luquian quando ele se comunicasse sem palavras. Bom, seus atos falam sem palavras. É escargot. Caracol em francês, uma especialidade. Prove. Eu sou o maior, o mais temido, o mais nefasto, o mais definitivo supervilão que o mundo já viu. Ah, eu não disse, deve ser ela. Eu vou atender. Alô? Quem é? Quem é? O quê? O que eu falei sobre as línguas de sogra, ou sei lá como é que vocês chamam isso. Eu não gosto nem de ver isso. Sigam o chefe, hein? 1, 2, 3. Eu acho que estamos cercados. Pensei que tivesse morrido há 100 anos. Vão trazer mais 2 regimentos em breve. Não vamos conseguir detê-los de novo. Tendo conhecimento das coisas, vocês podem muito bem se proteger. E lembrem-se, o poder é de vocês. Muito bem. Ricardo. No meio de tanto personagem, tem algum favorito? Tem vários. Quem você mais gosta de dublar? Olha, eu vou dizer, é Al Pacino. O Al Pacino? Sim. Eu ia dizer que o que eu mais gosto de ver você dublando é o Al Pacino. Você sabe por quê? Al Pacino é um dos grandes atores do cinema. Grandes atores do mundo. Sim. E foi um desafio, né? Quando Marlene Costa, diretora de dublagem da Herbert Richards, é você. Comecei com ele jovem, Poderoso Chefão, 1, 2, 3 e vai. Você começou como o Al Pacino começou. Sim. Começou no início do... E eu vou envelhecendo com ele. Eu vou envelhecer com ele. Não Desculpe, é? Danilo. Mas aí, ele foi adquirindo uma rouquidão na voz. Danilo, a culpa é como você carregar um saco de tijolos nas costas. Tudo que você tem que fazer é descarregá-lo. Advogado do diabo. Então, o filme que eu dublei na Herbert Richards. Aliás, a Herbert Richards deve muito ao seu Silvio. Ah, é? SBT, as novelas do SBT. Maria do Bairro. Você dublou muito aqui. Todos.
Fernando Colunga. Desculpa interromper, mas é que o Al Pacino eu também sei fazer, ó. Meu querido Roger! Ô, Ricardo, a gente hoje aqui... Todos aí, salve, salve! Não quero desmerecer. Sou fã de mas- vocês, hein? Ó, tudo bem. Já que vamos você lá. falou do Al Pacino, você disse que começou a dublar o Al Pacino quando você e o Al Pacino eram mais jovens. E hoje você continua sendo a voz oficial dele. Sim. A voz do Al Pacino teve alteração? Quando ele era jovem era uma voz e hoje é outra? Sim. Quando ele era jovem, era uma voz limpa. Assim, agora ele está rouco. Ele está envelhecendo. Se não me engano, o Al Pacino está com 72 anos, 73. Acontece com todos os atores ou... Por exemplo, você também é a voz do Tom Cruise. Sim. Isso aconteceu com o Tom Cruise ou é mais uma coisa do Al Pacino? Tom Cruise agora está com 55, se não me engano. E você notou a voz dele está Sim, alterada também? sim. A gente vai envelhecendo, né, gente? Eu comecei, gente, em 1973, eu botei o pé na Herbert Richards. Posso falar? Sua voz tá a mesma coisa. Pois Sua é. voz não envelheceu. Não. A do Al Pacino, sim. Sim, mas aí é um trabalho de ator, em cima, de observação, de sacar mesmo como é que está o ator na tela. Porque a dublagem é isso, a dublagem é observação, é o trabalho de ator. O ator faz o quê? Observa. Para quê? Para criar personagem, não é? Então, a observação é fundamental no trabalho. E a dublagem dá essa oportunidade... Estou falando com o Al Pacino agora, hein? De você criar vários recriar, né? Porque o trabalho já vem pronto, na verdade. Do dia Isaac Bardavi, que esteve aqui, Sim. estava vendo uma entrevista dele com o Wendel Bezerra, que esteve aqui também. Sim. Aliás, você andou dublando aí um filme Pouquinho, sobre a direção dele. Exatamente. Que eu sei, Ele é eu ótimo. vi. Muito obrigado. Ah, garoto. Obrigado. Você sabe o que é dublagem. É muito difícil. Muito não é pra difícil. qualquer um, não é pra mim, é Não. pra cara com talento igual que você tem, cara. O que você faz na Cara, dublagem... isso é dom, cara. A gente é apenas instrumento de Deus, cara. O que eu vejo você fazer na dublagem dublagem não é... Alguns vão lá e emprestam a voz do personagem, mas o que eu vejo na sua dublagem específica, quando eu tô vendo o Tom Cruise ali emocionado, quando eu tô vendo o Al Pacino totalmente entregue, seja no Scarface, seja no Advogado do Diabo, eu vejo... Eu fico imaginando você especificamente, você... Parece que você também tá entregue àquela emoção. Sim. Quer ver? Vamos ver você dublando o Al Pacino? A gente volta e depois eu coloco o Tom Cruise. Olha só, não é só emprestar a voz. Não Olha é. o quanto ele se entrega ao personagem. A gente cortou aquela continuidade da... Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instintos. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz, eu juro, para seu próprio divertimento, para seu próprio espetáculo cósmico particular. Estabelece regras opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove. Não engula. Não engula. O que acontece é o seguinte. Você vê o Al Pacino é considerado um dos maiores atores do mundo, porque você vê o quanto que ele entrega no texto. Ele é forte. Você faz isso quando você tá dublando? Sim. Você faz o que o Al Pacino tá fazendo? Sim. Se entrega como ele? Vou te dizer uma coisa, confessar uma coisa aqui pra vocês. Essa cena que você passou é do filme chamado Advogado do Diabo, que eu dirigi a dublagem. Eu sou diretor de dublagem também. Dirigi 25 anos na Herbert Richards e em outras casas também. Aí eu dublei e passei lá na mixagem. Deixa eu ver essa cena final. Passo. Eu falei, tá dublado. Eu vou refazer. Mas tá dublado, então... O que era pra estar? Não era pra estar dublado? Aí é que está simplesmente dublado. Não Porque é? já eram 11 horas da noite, o meu operador de som estava gripadíssimo. Cadinho, vamos logo com isso, 11 horas da noite. Eu estava desde 8 da manhã. Você se entrega assim à dublagem? Aí, 2 dias depois, eu resolvi passar na mixagem. Eu falei, tá dublado. Vou regravar. Mas, Regravei essa cena toda porque eu não gostei. Porque isso que você viu era minha voz só por cima. Pela pressa da coisa que é feita, a coisa é feita com muita pressa. A dublagem são 20 cenas por hora, gente. Então o ator tem que estar muito pronto, ligado, para dar tudo de si ali e ter a observação total,
para fazer o trabalho como tem que ser. E nós fazemos, repetindo, mas como eu tinha me autodirigido, não é? Eu fui lá observar o trabalho. Vamos redublar, fiquei até às 3 da manhã, abre o estúdio. Vamos fazer só essa sequência final, porque eu não tinha me entregue da forma que ele está lá, como você viu agora. É o que eu percebo na sua dublagem. Quando eu digo tá dublado, é você botar a voz por cima, sacou? Aí é dublado, simplesmente dublado. Não é para ser dublado, é para ser interpretado. Exato. Você sabe do processo. Olha, eu sei do processo, como ele disse, eu já dublei. É muito difícil, porque eu não sou ator. É um trabalho de ator e a sua dublagem, eu repito, percebe-se que é a dublagem de alguém que se entrega pro negócio. Ele não tá lá só colocando a voz por cima. Dá uma olhada nesse trecho aqui que ele tá fazendo o Tom Cruise. Seja como for, eu não ligo a mínima para tudo aquilo que você tem direito. Ordenou o Código Vermelho? Eu cumpri com o dever. Ordenou o Código Pode Vermelho! ter toda certeza que sim. Excelência, eu sugiro que o júri seja dispensado para podermos passar imediatamente a uma sessão secreta de acordo com o artigo A39. Ô, Ricardo. Você vê o seguinte, pro Tom Cruise fazer essa cena, ele tem que ser um ótimo ator, porque olha a variação de emoção que ele tem. E você passa isso na sua dublagem. Quando você tá ali, só você e o microfone, você tá gritando pro microfone, você tá fazendo essa variação. Olha, dublagens, quando eu entrei pelo... Deixa um pouquinho lá atrás. Claro. Eu descobri a dublagem com 9 anos de idade, gente. Porque existia... Meu pai tinha comprado uma televisão Invicta, preta e branca, aquela caixona com tubo de imagem. E eu ficava lá assistindo 2 séries na televisão, que era Nacional Kid, que era uma série Kido, versão brasileira Emerson Camargo. Eu falei, versão brasileira? E depois vinha Vigilante Rodoviário, que era uma série brasileira de noite ou de dia. Pararara. Eu falei, mas o que é isso aí? O filme nacional tá em português. Mas... Como pode o ator falando português? E japonês, Nacional Kid, falando português? Porra, Eu falei, é dublagem, gente. Eu criança... Ali você se fascinou. Eu fascinei com 14 anos meu avô, que depois eu descobri que queria ser ator, mas naquela época não deixaram ele ser. Ele foi ser engenheiro, porque naquela época você era médico, engenheiro, dentista, advogado, mas ator, artista, não, né? Havia uma... Tem que ganhar dinheiro, é uma profissão que não vai... Quero ser artista. Não, vai ter um trabalho. Não. Aí, cara, meu avô me levou para ver My Fair Lady, com Paulo Lotrem e Bibi Ferreira. E eu já ia no teatro também, num clube lá perto de casa, no Grajaú Country Club, todo sábado. E ia domingo pro cinema, via 2 sessões, vestia o personagem, vinha andando pela rua já... Né, com o personagem na cabeça dos filmes, né? E o teatro, ele existia ali, o ponto, né? Era maravilhoso. E eu fui descobrindo o teatro e a dublagem a partir dessa época. Com 18 anos eu fui fazer medicina, um vestibular, 2 vestibulares para medicina, não passava 3 vestibulares. Médico? Sim, porque o que eu vou fazer na vida? Eu quero ajudar alguém, eu quero ser útil a alguém. Eu acho que a gente está aqui na face desse planeta para isso, né, gente? O importante não é a gente, é o outro. Estamos vivendo em função do outro, estamos vivendo aqui entre nós um grande momento de transformação, de energia, da gente sentir isso, que a gente tem uma função aqui. Então, eu descobri que a minha função era dizer texto, era interpretar. Eu queria isso. Eu falei, vou, lá em Petrópolis, caminhando com ele pela rua. Vou, eu não quero fazer medicina, não passo. O que você quer fazer, meu filho? Eu quero ser ator. Ah, é? Então você vai realizar o meu sonho. Eu sempre quis ser ator e me impuseram. Seu avô falou. Meu avô aí chegou em casa, estava meu pai e minha mãe, olha, Ricardo não vai ser médico não, ele vai ser ator. Mas tava com o apoio do... Você tinha do costa... avô materno. Você tinha costa quente. Tinha costa Sim, do quente meu na avô, família. pai de minha mãe. Claro. Aí eu comecei, fui fazer então, fui procurar, já tinha 18, 19 anos, fui procurar um curso de teatro para a escola de teatro da antiga FEFIEG, Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara, que é a atual Unirio, em São Paulo, da Federal. E passei no vestibular e aí eu estava no quadro
do quadro mural da escola, né? Sujeito alto chegou do meu lado, colega de turma. Já esteve Sim. aqui ele, hein? Você vai adivinhar quem foi. Já imagino. Que era meu colega de turma no primeiro ano da escola de teatro. E tinha um anúncio ali no mural da escola que eu não tinha visto ainda. Aí eu escutei, oi, Ricardo, você não se interessa em fazer dublagem, não? Eu falei, claro, desde criança, por quê? Veja essa chamada aí. Você que está começando no teatro, está estudando teatro, está na escola de teatro, deseja ingressar no ramo da dublagem, procure Fiore, o diretor Valdir Fiore, nos estúdios da Herbert Richards para um estágio. E aí você entrou. Eu falei, cara, ele falou, eu sou filho do Herbert Richards, eu sou o Herbert Richards Júnior. Eu falei, você é filho do Herbert? Já esteve aqui. Já esteve aqui, Já esteve eu aqui, já assisti a entrevistei ele. entrevista. Sim. Cara, então nada por acaso, eu fui procurar então o Valdir Fiore, na Herbert Richards, já estava fazendo o primeiro ano da escola de teatro. E aí cheguei lá, no último dia, um mês de estágio, eu fui reprovado. Você foi reprovado? A voz do Al Pacino, do Tom Cruise, foi reprovada? Deixa eu relaxar. E aí, como é que você foi parar mesmo reprovado? Como é que você virou a voz do Al Pacino, do Tom Cruise, do Capitão Planeta? Eu saí, a Herbert Richards era na Conde de Bonfim, 1331, na usina da Tijuca. Eu desci aquela rua até a Praça Sans Penha, acho que eu andei uns 5 quilômetros chorando. Você chorava igual o Tom Cruise ou igual o Pacino? Chorando, lamentando, mas que diabo de ator, olha que diabo de ator eu serei se eu não consigo dublar. Eu fui reprovado no teste de dublagem. Semana que vem eu estava lá, semana seguinte eu estava lá, insistindo. Você insistiu. Porque naquela época não existia cursinho de dublagem, gente, como existe hoje em dia. Por quê? Era uma época onde existiam... Mas quando eu entrei lá... O mercado estava sendo desbravado, né? Tinham 60 dubladores, 60 atores que vinham do rádio, a maior parte. Essa cena que você viu com Tom Cruise foi com Darcy Pedrosa. Adoro a voz dele também. Fazer o Jack Nosso querido Palance. Darcy Pedrosa, que já está aí. Exato. No outro plano. Saudações. Estamos aqui, hein? Saudosa essa voz dele. Grande ator. Veio do Rádio Nacional. Fazer o Jack Palance. Sim. Não é? Maravilhoso. Jack Nicholson. Jack Palance, adorava essa voz. Então, eu entrei na Herbert Richards, entrava e pedia aos diretores para assistir. Eu posso assistir um pouquinho? Posso entrar no seu estúdio? Existia a primeira diretora mulher na Herbert Richards, a quem eu devo muito também, Angela Bonatti, que foi a primeira mulher a dirigir uma novela para o SBT, junto com Marlene Costa. Você dirigiu, que você faz os galãs Eu dirigi aqui muito do tempo SBT. depois, só vim dirigir em 93, 94. Então eu pedia para assistir a dublagem, Danilo. Então eu fui aprendendo, observando como os colegas faziam. Você foi fazendo o seu próprio curso. Sim, na observação. Eu ficava lá no cantinho. Ah, é assim. Ele divide o texto assim, olha para a tela. Era telão, era cinema, som, por isso o nome de loop, né? Loop aqui em São Paulo é anel, porque girava na tela. O estudo escuro, cinema, magnético e película. E todo mundo junto ali, porque só existiam 2 canais de som, Danilo. Então você aprendia com quem estava do teu lado. Texto está aqui, bancada. Uma bancada assim, dependendo do número de atores na cena, o diretor escalava 2, Antigamente 3. a dublagem era feita com todos os atores da cena. Todos os atores da cena. Um errava, não tinha como dar kill. Repetíamos a cena desde o início. Falei, ele errou, agora eu vou fazer melhor. Aí o outro errou, agora eu vou fazer melhor. Então era uma coisa que tinha a competição. Tinha uma competição positiva, né? Claro. Para sair o trabalho perfeito. Demais. Essa do Tom Cruise que a gente mostrou com o Jack Nicholson, você estava do... Já foi... Você estava do lado do... Não, essa eu dublei sozinho já. Já era quando os dubladores dublam sozinhos. Sim, já foi em 93, 94. Como chamava o dublador Jack Nicholson? Darcy Pedrosa. O Darcy Pedrosa, ele fazia o Jack Palance no Acredite Se Quiser. Se Quiser. Era a voz dele, passava na manchete. A Ilha da Fantasia também tinha aquele... o Ricardo Montalbán, ele fazia o Ricardo Montalbán. Isso! Lembro, adorava. Essa voz, pra mim, é muito icônica, assim como a sua. Mas quando eu entrei no estúdio, pela primeira vez, foi porque hoje em dia, com uma palavra, advento da internet, sim, eu descobri que a gente tem muitos fãs da dublagem. Muito? Muitos. Obrigado. Eu sou um, cara. Eu adoro o trabalho de vocês. Você é um dos que valoriza a dublagem. O trabalho de vocês faz parte da nossa memória afetiva. Exatamente. A gente cresce ouvindo a voz de vocês. Isso. Vocês quando hoje eu vou ver um filme dublado... Às vezes eu quero ver um filme para relaxar, eu prefiro ver dublado
Sim. do que original, porque a voz de vocês já traz uma carga emocional muito grande. Sim, e muito se a boa. dublagem for bem feita, você embarca. Eu acho que o trabalho do dublador brasileiro fica muito superior ao do dublador original. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo aqui, olha essa voz original, Capitão Planeta. I can't undo all that. And around the world, more is added every day. That's why it's so important to burn less of those fuels that pollute the atmosphere and make Earth hotter. Can people stop this? We must. The power is yours. Agora, vocês viram, esse aqui é o Capitão Planeta original. Vamos ver o Capitão Planeta do Ricardo agora, olha a diferença. Eu não posso desfazer tudo isso. E em todo mundo isso aumenta mais a cada dia. Por isso é muito importante queimar menos desses combustíveis que poluem e tornam a Terra mais quente. Nós podemos acabar com isso? Nós precisamos. O poder é de vocês. Aí vem aquela coisa, fogo, água, os elementos todos. E tinha o do Brasil com a mais bunda, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Yeah! Olha! O seu trabalho, Ricardo. Deixa eu dar um recadinho Vai aqui, lá. fechando o Capitão Planeta, que ele fechava assim, todo mundo, vai, Planeta! Eu adorava isso, e lembrem-se, o poder é de vocês. Aí, Ricardo. Adorava esse jargão. Eu peguei esse exemplo do Capitão Planeta, vocês puderam comparar o original com o brasileiro, a versão do Ricardo. Você faz um Capitão Planeta 1000 vezes melhor que o original. Você vê que a emoção que você coloca, a nuance, o envolvimento que você tem com o personagem, quando você fala o slogan, o do americano, embora seja original, é mais flatzão, né, mas tal, e você dá uma carga que é muito melhor. É porque a gente, lá fazendo, você tem que chegar ao seu público. Você não tem o público dublando também? Eu dublando Richard Gere, por exemplo. Eu não sei que tem muitas mulheres apaixonadas pelo Richard Gere. Olha que coincidência, tá aí a voz do Richard Gere e eu que me pareço muito fisicamente com o Richard Gere. Ah, garoto! Hoje estamos aqui, é o Richard Gere total, não é? De repente a gente vai fazer uma dublagem aí ao vivo, hein? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Mas não é isso, gente. Danilo, quando você vai no mercado, a caixa fala Richard Gere? Reconhecem sua voz muito na rua? Ih, mas é sempre... Eu estava no metrô um dia há muito tempo, isso foi uma situação até, porque eu não posso, às vezes, abrir minha boca, porque eu esqueço isso. É uma voz que ficou registrada, é o inconsciente, né? Estou entrando nos lares brasileiros há tanto tempo, né? E a voz é emoção, né? Você transmite a emoção pela voz, né? É sentimento. Aí eu estava no metrô, eu tinha que estar às 8 da manhã no estúdio, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Peguei o metrô na Tijuca, onde eu moro. E eu já estava em cima da hora. Aí o metrô parou, 20 minutos. Isso lá na década de 90, 2000. Existiam aqueles celularzinhos. O pessoal fica no joguinho, né? E eu estava no cantinho, eu falei, meu Deus do céu. E eu já tenso, né? Aí o metrô não andava. Eu falei, minha senhora... Por favor, a senhora trouxe o seu fonezinho? Porque eu já estou aqui encafifado com esse barulho desse joguinho, tá me deixando... Já estou atrasado. E a senhora com esse... Há 20 minutos o trem não anda. Tá de saco cheio. Eu odeio a sua voz. Horrorosa! Você tá brincando. Odeio! Você tá brincando. A senhora falou assim pra mim, eu fiquei muito... Ela reconheceu. Ela reconheceu e usou isso pra te atacar. Usou pra me retribuir. Para, mas não sou eu, é o Patino. Bom, tem uma dublagem sua que eu adoro, que é do Caverna do Dragão, olha. Eu não sei por que nos mandaram pra cá, mas pelo menos conseguimos conhecer Merlin no caminho. Como conseguiram? Merlin morreu já faz 1000 anos. Logo após lançar o encanto que aprisionou os dragões voadores do Vingador. Merlin morreu? Mas nós o conhecemos e disse que tinha 70 anos. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Merlin morreu? Morra, eu não sabia.
Essa coisa de tom de voz, de ser minha voz da mesma coisa, é porque eu consigo chegar aos graves e agudos. Eu desenvolvi isso, entende? Não cortando você. Não, mas a sua dublagem, ela então é eu consigo chegar lá em cima no tom aqui e no tom mais aqui. É excelente entendeu? o seu trabalho. Esse é um trabalho de pesquisa. Excelente. Que vem durante anos. É um trabalho de ator. Sim. Você dublava a Caverna do Dragão, fazia o Hank. Sim, o arqueiro. E você chegou a dublar o último episódio? Você chegou a assistir? Não. Não? Ninguém. Nem o Hank? Nem o Hank sabe qual é o último episódio de Caverna do Dragão. Olha, existe na internet 2 versões, 2 roteiros, o verdadeiro. Existe isso, e a coisa de 2 anos, Felipe Maia, nosso grande Felipe Maia, teve uma ideia. Ricardinho, vamos pegar o elenco todo da Caverna do Dragão e vamos gravar o último episódio, que eu vou descobrir qual é o verdadeiro. Roteiro e grava o áudio. Porque o que aconteceu na época foi que o roteirista tinha falecido, se não me engano, e não tem último episódio. Não tem pronto. Nós estamos com esse projeto, né? Tá o Orlando Drummond. Mas seria demais, hein, se juntar os dubladores Mário e fazer. Jorge. Olha que projeto, juntar os dubladores e gravar elenco. o último episódio, seria demais. Seria muito bom. Agora, aqui no SBT, você é o galã número 1 do SBT, né? Obrigado, seu Silvio. Dá uma olhada aí no Ricardo, o galã do SBT, ó, só dá ele. Não é a usurpadora. É a Paola. A usurpadora não teria deixado eu beijá-la. Enquanto a Paola, sim. Quantas vezes me pediu e eu a rejeitei. Esta sim é a Paola. Ô, Ricardo. Olha a recepção aí. Ô, Ricardo, você Fernando Colunga. Demais. É só dar você é o dublador oficial dele. Eu devo ele a Silvio Santos, pô. Vem cá. Porque, olha só, desculpa eu te cortar. Vai lá. Herbert Richards, a versão brasileira Herbert Richards, deve muito, nós atores, nós dubladores, devemos muito ao SBT. Eu quero deixar isso de coração registrado, com a quantidade de trabalho que ele enviava para os nossos estúdios na Herbert Richards. Então, eu tive a oportunidade de dirigir também algumas novelas mexicanas. Você era o diretor da dublagem, da Usurpadora, você que dirigiu? Não, foi Marlene Costa. Depois, como chegou muito trabalho, veja você, o Silvio exigia que cada personagem tivesse uma voz. Oficial. Então, se a novela tivesse 50 atores, o Silvio queria 50 vozes. Se o Herbert me chama, eu vou ter que contratar 400 pessoas, 400 atores, e foi o que ele fez. Ele deu trabalho com carteira assinada na época para muita gente, graças às novelas do SBT. Que demais, que legal. Então, era um trabalho constante. Passamos a ter um volume muito grande de trabalho graças ao SBT. E o Fernando Colunga é interessante porque eu não havia ainda essa decisão de manter a voz fixa, né? Eu gravei um outro ator, um outro boneco, como a gente diz, uma outra novela. E aí, o Silvio disse, não, regrava. Eu quero o Fernando Colunga só com a voz do Ricardo Schnetzer. Demais. Porque temos que marcar isso. E isso é perfeito. Porque... Então foi um pedido especial do Silvio, você ser a voz. Sim, do departamento de dublagem. Foi um pedido do Silvio, você ser a voz dele. Tânia tá aí? Tânia ainda é responsável pelo departamento de dublagem? Aqui no SBT eu acho que é, hein? Tânia foi ao Rio de Janeiro nos conhecer. Tânia, estamos aqui. Que legal. Me tira uma dúvida, eu sou muito fã de Game of Thrones. E a sua voz estava lá, dá uma olhada, num dos personagens mais legais de toda a série, ó. Primeiro, matei o piromante. Depois, quando o rei virou-se para fugir, eu enfiei minha espada nas costas dele. Queime todos, continuou dizendo. Queime todos. Eu acho que ele não esperava morrer. Ele pretendia queimar o restante de nós. Só que agora... Olha...
Ele tá sem a mão nessa cena. Ele tá sem a mão. Já cortaram a mão dele aí, O fato sofrendo dele estar muito. sem a mão interferiu sua dublagem? Sim, você tem que ver que ele tá sofrendo A dor ali. tá lá o tempo todo. O tempo inteiro. Você não pode se desligar. Mas você ia fazer a pergunta? Não, agora eu ia mostrar que depois mudaram a voz, olha. Primeiro, matei o piromante. Depois, quando o rei virou-se pra fugir, eu enfiei minha espada nas costas dele. Por que mudaram a voz? Maravilha! Tá vendo que é a dublagem? Você aprova essa nova dublagem? É melhor antiga. Gente, a gente faz humor, cara. Você tá aí divertindo as pessoas. Esse programa é levíssimo, vem tarde um pouquinho da noite, mas a gente tá lá assistindo. Depois dá cara. pra ver na internet. Não, né? mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que televisa, né? É isso aí, posso dizer. Olha, muitas vezes eu chego cansado em casa, quero ver meu filme preferido. Eu falo, não, eu vou ver com a voz do Ricardo, porque ela me faz relaxar mais do que com a voz original. Muito obrigado pela entrevista. Nós voltamos já já, não sai daí.